Oi pessoal, tudo bem? Iniciando aqui o primeiro podcast da Data Guide com um convidado especial, Alexandre Moraes da Rosa, juiz de Direito, doutor em Direito, especialista em novas tecnologias, inteligência artificial, Big Data, enfim, uma série de questões. Alexandre, se apresenta para o nosso público. Muito obrigado, Igor, por ter me convidado aqui para o Data Guide e inaugurar esse podcast de vocês. A nossa ideia é poder dialogar. Ele exagerou aí, o Igor exagerou, que eu não sou especialista em muita coisa, eu sou curioso, né? Então eu trabalho como juiz estadual, atualmente como juiz de direito, juiz de substituto de segundo grau. Sou professor da Univale, estudo tecnologia lá no programa do mestrado e doutorado, e tenho aí uma produção mínima ainda no que se refere ao compromisso da proteção de dados e principalmente da autonomia informacional, que é muito mal compreendida no nosso dia a dia, e pessoas que acham que não vai pegar, né? Então hoje em dia o nosso trabalho é um trabalho não só de letramento, como vocês fazem, mas um trabalho de, muitas vezes, mostrar para as pessoas o risco que elas estão expostas e que elas não veem, e que isso pode acabar com reputação, com patrimônio e com a liberdade. Com certeza. Eu acho que é até interessante a gente começar a falar um pouco sobre LGPD, que é um tema que vai nortear um pouco aqui a nossa conversa. É interessante a sua experiência como juiz estadual, porque hoje o que eu percebo na justiça e no estado como um todo, por conta dessas novas tecnologias, e é impossível a gente passar falando de novas tecnologias sem falar em inteligência artificial, Big Data, etc., é uma coleta cada vez maior de dados com o uso de novas tecnologias. Eu tenho uma experiência pessoal própria que ressalta isso. Claro que é uma evidência anedótica, né? Mas não deixa de ser uma evidência. A gente lidou com um órgão público, a gente faz projetos de adequação LGPD, e esse órgão público trouxe a necessidade que eles tinham de implementar um sistema de reconhecimento facial. E a gente foi atrás de entender, né? Qual que era a maturidade desse órgão em termos de segurança, e paradoxalmente, o que eu enxergo muito hoje é uma ânsia por dados que cresce, muitas das vezes, e isso vem desacompanhado de uma maturidade em segurança da informação, em governança de dados, etc. E tudo isso lá na ponta vai desaguar no advogado tendo que lidar com cada vez mais dados, cada vez mais informações. Como que tu enxerga isso hoje? Então, Igor, vamos pensar isso. É interessante a tua pontuação, porque boa parte do poder público foi construído numa época em que não sequer nós falávamos de internet e muito menos de web. Uma realidade analógica, né? Então a realidade analógica foi sempre a construção de cadastros, que eram arquivados primeiro em fichinhas e depois foram construídos bancos de dados. Bancos de dados que não tinham nenhuma preocupação e não tinham governança de dados, não tinham nada disso. Com essa passagem muito rápida das possibilidades desse mundo areal de dados, são dois fenômenos importantes, né? Um deles é como é conhecido genericamente como Big Data, ou seja, esse volume de dados que possibilita acesso, que você pode capturar. Um segundo momento é o aumento da capacidade de processamento das máquinas. Eu lembro lá que atrás a gente tinha um 386, um 486, e eram computadores que tinham muitas dificuldades de gerenciar. Então, hoje em dia, o nosso celular, um iPhone, tem mais tecnologia do que a nave espacial que foi à Lua, né? Então, assim, isso faz com que a gente tenha uma capacidade de processamento muito maior. Dado isso, e aí, antes de chegar lá na inteligência artificial generativa, em coisas do gênero, nós tínhamos sempre uma preocupação com conteúdo, né? Então, você tinha uma preocupação com conteúdo. Hoje, o que se faz mais também é um monitoramento, um data surveillance sobre metadados, que são hoje talvez o mais relevante a discutir. Porque nós, nesse mundo sensorizado, nessas cidades inteligentes, entre aspas, mas um mundo sensorizado, o que nós mais deixamos são rastros digitais que podem ser capturados. Feita essa primeira abordagem, o que vem a LGPD na linha do Regulamento Europeu de Proteção de Dados? Criar barreiras para que os nossos dados possam ser capturados, transformados em informação, em conhecimento. Ou seja, dentre a emenda constitucional 122 que trabalha, 115, que colocou a proteção de dados como um direito fundamental, tem um efeito enorme na nossa vida. Porque um direito fundamental não é qualquer direito, é aquilo que constitui as condições de possibilidade do exercício de uma cidadania. Então veja bem, nós tivemos uma emenda constitucional que
colocou isso lá, e as práticas dos órgãos públicos estão de costas para isso tudo. Sim. As práticas dos órgãos públicos, dos escritórios de advocacia, do Poder Judiciário. A implementação de adequação no próprio Poder Judiciário não aconteceu. Sim. E eu falo isso do Poder Judiciário como um todo. Porque o modo como as petições são realizadas, porque hoje em dia você entra com uma petição, o processo em geral é público. O que você tem que colocar lá? Seus documentos. Então você mete lá, já, foto da RG e tal, e não tem nenhum cuidado, não tem uma proteção, não tem um bloqueamento, não tem uma opacidade que possa ser dada. Então a estrutura foi contínua, perseverou de costas para a proteção de dados. E como você fala, hoje em dia, nessa duplo viés, né, o Poder Judiciário trabalha, em geral, com outros órgãos. Esses outros órgãos têm uma capacidade, uma capilaridade enorme. O Ministério Público, se você pegar os convênios que eles têm convênio com todo mundo para capturar dados. Onde é que está isso? É difícil falar em paridade de armas quando se tem isso, né? Então, assim, o nosso livro lá, eu e o Luiz Eduardo Cani escrevemos sobre isso, que no mundo digital, como é que você pode ter um advogado que vai ter isso? Crawleando dados todos os dias, com scrapping funcionando e com um sistema poderoso para poder articular e indexar tudo isso, dados estruturados, como é que você faz Enquanto isso, o advogado está lá pesquisando no Google. Isso, indo num site de pesquisa de jurisprudência, enfim, ele não tem condições de fazer isso. Mas o mais importante, e aí é o que eu acho que vale, é que vamos pegar separar o que é criminal e o que é civil. Então, no criminal, o meu maior problema, e eu escrevi um artigo com Luiz Guilherme Vieira e mais 2 no Conjur, um sobre armas matemáticas de destruição em massa, em que eu vou pegar o título da Kate O'Neill sem o opt-in dela, né? Então eu vou pegar o livro dela e armas matemáticas de destruição em massa. E eu transformei em armas matemáticas de investigação em massa. O que um órgão público desse quer fazer phishing expedition, ou seja, ele quer mapear todo mundo para depois, se precisar, ter. Então é uma informação de estocagem. Ela vai pegando porque o reconhecimento facial depois vem com isso. Esse modelo é um modelo que desvia a função da inteligência. Porque eu só posso investigar, o Estado só tem poder de investigar o Igor se o Igor fez alguma coisa ou é suspeito de alguma coisa. Tem uma causa provável, né? Isso. Então, eu não posso investigar, um delegado de polícia não poderia investigar o Igor. Ele pode investigar o que o Igor fez. Sim. Esse modelo de separação entre investigação criminal e inteligência policial criou nesse espaço da inteligência um repositório sem fim de dados pessoais que fica à margem do controle dos advogados, dos juízes, dos promotores, porque ele fica às sombras. Ele só é invocado para esquentar um flagrante, às vezes, para uma denúncia anônima, ou para um relatório de inteligência, ou pelo aquilo que é a invenção do tirocínio policial. Ou seja, você criou hoje, no Estado brasileiro, você tem um Estado paralelo que é o Estado de inteligência. Tem até uma lavagem de dados aí, né? Isso que a gente chama. E sabe o que é interessante? Porque depois no enquadramento que vai dar no processo, esse enquadramento é uma fotinho pequena e eles suprimiram da história o que veio antes. Então, aparentemente, você está discutindo a ponta do iceberg. Sim. O que eu faria como advogado? Está no meu livro. Assim, ó, pergunta. A questão é a seguinte, eu quero saber. Usando uma metáfora, né? Quando a gente vai no supermercado, tem lá assim, esse pão contém glúten. Cara, eu quero saber que essa investigação consultou os bancos de dados tais, usou tal coisa. Porque é no mínimo para dar o direito de informação e de boa fé do Estado. Sim. Mas isso não é conveniente porque esse regime aqui funciona à margem da conformidade. Não tem conformidade aqui. Aí você pode me dizer, bom, mas o artigo 3º da LGPD excepciona a aplicação da LGPD na esfera criminal. Não. Ele diz que será regulado. Sim. O Supremo Tribunal, na ação declaratória de constitucionalidade 51, diz que toda a principiologia aplica-se à parte penal, que você não tem o estado de natureza de dados. Sim. Então, tem um voto do ministro Gilmar que fala isso, não é estado de natureza. Então, você tem todo um regime de conformidade em que você pode exigir dos agentes públicos essa questão. Então, quero saber, dado
não dá em árvore, surgiu de algum lugar. Eu quero saber a origem. Então, entender cadeia de custódia. Mas para isso, né, Igor, talvez o nosso ouvinte aqui não entenda muito os dados técnicos que a gente acabou de falar, você não sabe o que é scrapear. Então tem que ter um letramento digital para saber o que é uma coisa, o que é outra, onde é que eu vou buscar, o que é um formato, como é que, assim, a gente fala assim, tem um formato exe. Esse você sabe do Word lá, porque você está cheio cansado, sabe que tem o doc.x. Mas você não sabe, assim, coisas básicas, como o EXIF, né? Você vai lá pegar, assim, uma foto sua. Esses dias a pessoa mandou uma foto, eu disse, tava em tal lugar. Ele assim, como é que tu sabe? Tá me investigando? Eu disse, não, cara, tu batesse uma foto em EXIF aqui, ó, só botei no aplicativo, abri, subi a foto, já consegui ver. O que é isso, meu Deus? EXIF, é o xerife? Eu disse, não, é que tu tens os metadados, tu deixasse visível. Tu vai no teu celular e apaga. Então, esse mundo do monitoramento de dados é interessante, que vem com uma outra coisa que eu já paro de falar, senão eu falo mais do que o homem da cobra, né, Igor? Que é a ideia de pensar, hoje em dia, a polícia trabalha muito com grafo, ou seja, com redes, né? Sim. Então a gente tem a nossa visão, assim, a rede social. Tá lá o Alexandre é amigo do Igor no Instagram, pá. Isso pode ser interessante, mas mesmo não sabendo, por exemplo, o Alexandre está sendo investigado. Eu não tenho como saber o conteúdo das mensagens que o Alexandre mandou, mas eu posso quebrar, eu posso requisitar, sem pedir autorização judicial, um delegado de polícia pode requisitar as trocas de mensagens tuas no teu Instagram. Qual é o efeito disso? O Alexandre, às 13h33, falou com a mãe dele, falou com o pai dele, ou falou com o André, falou com o Igor. Então eu construo uma linha do tempo e das relações. E com grafo, tu sabe o que é o grafo, a centralidade do grafo. Aconteceu um crime. Ou como num podcast do Criminal Player, o André Bermudes fala da detonação. Eu faço o quê? Eu vou fazer uma conduta que vai dar um efeito. Eu vou lá e passo um carro da polícia na frente da casa do André. Quando passou às 13h30, para quem que ele mandou mensagem na sequência quando ele viu o carro da polícia? Para fulano. Então eu consigo fazer, opa, esse cara aqui, ele precisa avisar. Então essa construção de vínculos, ela se dá por uma base de dados sem interceptação, com violação expressa, autonomia informacional e com violação aos princípios em qualquer lugar dessa ordem. O segundo momento, para terminar, para não ir longe. Na esfera privada, é um estado de natureza. No que se refere às investigações privadas, as invasões são as maiores do mundo. Não tem controle, não tem limite. E não tem limite por dois motivos. O primeiro é que nós não temos, e tu sabe melhor do que eu, condições de fazer uma fiscalização adequada. E tu não precisa estar no Brasil para fazer invasão, penetração, enfim, todos esses trabalhos. Hoje em dia, um Maltego Free faz milagre. Um Xoxaolink.io, tu descobre a cor das cuecas que o cara comprou no passado. Então, assim, cara, virou uma outra coisa. Então, essas preocupações estão muito mais, vão contar muito mais com a integridade dos seus próprios agentes do que, muitas vezes, os mecanismos de procedimentais que vão contar uma certa parte. O que eu quero dizer é que se os agentes estatais forem maliciosos, tu não consegue controlar. E aí, se perguntar se eu vou fazer isso. O advogado, cara, como é que tu podes pensar em LGPD e enfrentar um estado da arte desse, se no teu escritório tu usa Dropbox? Se tu não tem um mínimo de letramento, né, que nem tu falou. Eu até tava pensando, enquanto tavas falando, de situações, eu fiz estágio no fórum aqui da comarca da capital, situações que a gente via de, às vezes, o advogado ia juntar uma petição simples, com um monte de documento, às vezes, de uma outra parte, informações pessoais dele, acabava gerando ali um vazamento sem ele nem se tocar, porque muitas das vezes o próprio escritório, a gente falou bastante aqui do Estado, né? Mas às vezes o próprio escritório não tinha essa gestão, né? Uma gestão de conhecimento, gestão de informação, que acabava gerando essas situações, né? Esses dias, cara, tem uma história muito legal, assim, eu fui dar uma palestra em Goiás, aí falei um pouco disso. O advogado me liga, desesperado, né? Professor Alexandre, preciso falar com o senhor, o que aconteceu? Eu cheguei no meu escritório hoje e todo o meu drive foi bloqueado pela Google. Aí eu disse, tá, e o backup?
Eu sempre deixo para fazer outro dia. Eu disse, isso é. Hoje claro, é outro dia, então. Hoje é outro dia. Chegou, o dia chegou, a conta chegou. Aí ele assim, tá, professor, o que eu posso fazer? Eu disse, vamos lá. Investigar. Primeira coisa, como é que é o teu regime de autorização no Drive? Como assim, professor? Vou facilitar. Todo mundo pode entrar? Todo mundo, inclusive estagiário? Inclusive estagiários. Parabéns. Bingo, né? Porque tu não tem controle nenhum, né? O estagiário faz qualquer coisa ali e tu vai responder. Segunda, vamos de trás para frente. Ontem estava funcionando? Tava. Essa semana, que caso novo tu pegasse? Ele lembrou tal, disse, a gente pegou um caso novo, um caso diferente. Peguei um caso de pornografia infantil na Justiça Federal. Eu disse, vem cá, deixa eu só te perguntar uma coisa. Baixasse o processo e colocasse no Drive. Aí tu colocasse pornografia infantil no teu Drive. E o robô da Google vai querer saber o que é aquilo. Ele só identificou a foto como uma foto de pornografia infantil, te meteu lá e tá lá no teu termo, no consentimento. Marco Civil da Internet. Tu desse o consentimento. O Google tem direito de vasculhar, ele tem o dever de reportar ao FBI e vai a Polícia Federal ainda bater no teu escritório daqui a um tempo. O que eu faço para recuperar? Tu não vai recuperar. Tu não vai recuperar. E ele ficou desesperado. O que ele fez? Ele passou por aquilo que todo mundo acha que não vai acontecer. Comigo, não. Vai acontecer com todo mundo. É não fazer a adequação na LGPD. O cara acha que não, que o escritório dele não precisa, que isso é despesa. Sim. Ele vai levar uma bomba logo, logo. Porque no exemplo que tu deste, Igor, o cara acha o quê? Ele está fazendo uma ação de alimentos, uma ação não sei o quê, e ele quebra dados, ele vai lá e invade dados privados e mete foto, declaração de imposto de renda, balanço comercial, e acha que só está juntando prova. Qual é o problema? Os promotores não sabem. Os juízes não sabem ainda. Mas o que tem se visto no Supremo Tribunal Federal, pelo menos desde a DC 51, e tem ido agora, no caso da DPF, que a ministra Carmen foi relatora dos dossiês que o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro tinha feito contra os antifascistas. Já está claro, não pode se fazer, tem responsabilidade, é ato de improbidade. Então, qual é o nosso cenário hoje? Tem legislação, mas não tem a compreensão da investigação, né? Então, se eu falar para ti, porque eu falo eu acho muito legal, né, no Igor, não sei se tu fala isso, quando eu vejo assim, eu falei assim, mas e o hash? Aí a pessoa olha para ver assim, o hash? Quem é esse? O hashtag. Aí eu disse, porra, é que a pessoa não sabe o que é hash, a pessoa não sabe o que não sabe, quando eu falo 256, a pessoa diz 256, não era aquele tênis 356, a pessoa não tem noção do que ela tá fazendo. E o mais perigoso é que ele tá deixando a reputação dele ali porque ele tá vulnerável. Então eu sempre digo, a diferença entre perigo e risco o perigo é o buraco. O buraco existe. O risco é quão perto tu tá desse buraco, quão perto vai passar. Então, o risco de um vazamento acontece? Pode ser... Estando na internet, né? Tu tá ali, tem esse risco. Agora, o quanto tu vai te proteger, te transforma nisso. E boas práticas internas são fundamentais para manter a reputação. Porque ninguém não vai pegar, ninguém será responsabilizado. Hoje em dia, o Estado talvez seja o maior violador, a gente vai ter aí muita dificuldade ainda em ter uma acomodação, só que esse movimento de proteção de dados não é um movimento que surgiu no Brasil, ele tem uma perspectiva mundial. E não é de agora, né? E não é de agora. Então você tem preocupações muito interessantes, né? Que aí eu queria te ouvir um pouco, assim, até para aprender contigo, que a gente fala assim, vamos botar tudo em blockchain. Cara, também tem um problema. Põe uma foto de uma criança no blockchain, nua no blockchain, como é que faz para tirar, né? Então, assim, tem muita coisa que a tecnologia nos coloca ainda em interrogações. Mas o fundamental é hoje que um profissional que acha que LGPD é perfumaria, ele é amador. Sim. E não é só amador, ele é irresponsável. Ele é incompetente.
ele é ineficiente, porque ele é como se ele não tivesse, ele está desconsiderando o fundamento da existência da própria função dele. E não se trata porque ninguém está sendo responsabilizado, que ele não está. O que ele faz com as pastinhas do cliente no final do processo que aconteceu? Ele faz o que? Guarda no arquivo, manda o secretário e a secretária guardar? Ele faz o que? Como é que ele deleta os arquivos? Ele põe na lista, na caixa de lista do Word dele, do Windows? Cara, esse tipo de gestão é gestão de quem é inconsequente, que está se arriscando. Ele está fazendo roleta russa com a vida, com a reputação e talvez com a liberdade desse sujeito. Quer ver no crime? Um advogado criminal. Cara, ele tem tudo ali do sujeito. Sim. E ele faz o quê? Guarda numa pastinha lá que tem o nome do sujeito. Às vezes com o link aberto para qualquer um acessar. Isso, cara. Então, assim, é esse tipo de coisa que nas aulas que eu dou lá na Univale, a gente tinha o Felipe Navas Próspero, foi meu aluno. Ele é um sujeito que é letrado e faz. Então a gente pensou assim, estávamos falando um pouco de cybersecurity, tá, e aí a gente disse, quem quer fazer um teste aqui? Quem aceita fazer um teste? Quem é cheio de advogado? Deixa eu invadir no teu escritório. Aí o Fred disse, eu autorizo. Então vem cá, autoriza, fazer um teste de penetração, autoriza. Põe na tela. 10 minutos a gente tinha invadido o escritório dele, pega tudo e podia ter ido embora. Porque esse é o fator importante. Imagina o seguinte, se eu tenho um advogado e eu sou a parte adversa. Na maior, hoje o STJ, está no STJ uma arbitragem do Brasil, a maior arbitragem do Brasil, em que tem invasão de advogado contra advogado. O Barroso foi relator de uma reclamação, ou seja, se eu quero ter vantagem competitiva, nada melhor do que saber o que o meu adversário está fazendo. Então, hoje em dia, advogados que têm no seu escritório baixo proteção e acesso facilitado, eu não preciso de um agente filtrado. Eu só vou e pego e fico monitorando o que ele faz. E isso a gente, não um caso específico de advogados, mas a gente no dia a dia já teve casos assim de concorrente tentando se valer de uma possível vulnerabilidade para ter acesso à informação, para entender até não só a questão de proteção de dados, mas um segredo industrial, uma metodologia, como que aquele cliente se organizava internamente. E um ponto que é interessante, que eu estava pensando ali enquanto tu falava, que ao mesmo tempo em que a gente fala de tantas tecnologias avançadas, Big Data, blockchain, os impactos que isso tem, né? Até o blockchain está se discutindo na Europa, se ele está de acordo ou não com o GDPR, porque tem essa questão que, por um lado, é positivo, por exemplo, uma prova digital, tu montar a cadeia de custódia ali da prova digital, mas ao mesmo tempo, se tem um dado lá, como que vai ser apagado, como que vai ser exercido... Se foi lícito. Como que vai ser exercido esse direito, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa discussão avançada, do outro lado a gente tem conceitos básicos como simplesmente manter um dado seguro, descartar um dado seguro, isso acaba não acontecendo. Eu tô até olhando aqui para minha colinha, porque eu li um artigo teu na Conjur, que tu fala de um advogado que ele conta uma história que teve um flagrante, que ele, a partir ali daquele histórico que o Google Maps gera, ele conseguiu fazer com que o delegado olhasse as câmeras, etc. Eu queria entender um pouco a tua percepção sobre isso, porque a gente discute bastante aqui termos avançados, mas a tua percepção assim, dos advogados, como que eles estão hoje em termos de tanto conhecimento de LGPD, quanto a aplicação também dessa parte mais técnica que acaba envolvendo segurança, proteção de dados, etc. É muito difícil falar, Igor, de uma perspectiva geral, assim, um padrãozão, porque é uma disparidade muito grande. Eu conheço, né, e pesquiso, tem redes de aí, escritórios que, por exemplo, tinha um escritório que eu sou muito amigo de um sócio, eles tinham 343 advogados. Hoje eles têm 50 e poucos, o resto é robô, só robô. E eles diminuíram tanto o espaço físico, os custos operacionais e aumentaram a produtividade. Bom, esse foi um caminho. Esse cara, o Paulo, se eu for conversar com ele tem qualificação para entender, a gente consegue, vou tentar usar uma metáfora interessante com todo o respeito, né? A gente, quando vai conversar, tem filho, o nosso filho vai crescendo e a qualidade, a quantidade da informação que a gente troca com ele vai modificando. A gente vai lá ver o Cartoon Network no início, então ele vai ver Cartoon. E depois ele vai qualificando e vai chegando em pontos maiores. Então, assim,
Agora minha filha, a Sofia, está lendo lá Kant, gosta de umas coisas de filosofia, os outros gostam de Fortnite, enfim, cada um tem as suas vontades, né? E eu gosto dos dois. Mas o que a gente tem como fazer? Eu não posso querer pegar para uma criança de 2 anos, colocar uma coisa, porque ela não adquiriu as competências, ela não tem conhecimento, ela não tem habilidade e ela não tem experiência naquele conteúdo. E atitude não adianta. Então são esses 4 atributos que constituem a competência. O nosso problema hoje é que boa parte dos advogados que olha para o lado não vê o colega fazendo. Que a coisa não pegou, não tem responsabilidade. E não entende, e aí que eu acho que é legal, porque quem está nesse meio e já deu esse salto, não conta. Sim. Porque é uma vantagem competitiva. Enquanto o outro está às cegas, está no escuro, ele está vendo. Só que não vale a pena contar, porque é justamente aqui que tem no mercado vermelho, não estamos no oceano azul, ele tem uma vantagem, um doping, por assim dizer, tá? Um doping para usar aí, nós estamos em tempo de esportes, ele tem um doping que favorece a sua colocação, o seu posicionamento no mercado. Então, nesse lugar, não vale a pena contar. E isso faz com que a gente tenha um desafio hoje, que é fazer com que esse sujeito que está de costas, né, que é que não tem um letramento digital, que ele possa entender essa importância. Mas para ele entender essa importância, ele tem 2 caminhos. O primeiro é sofrer as consequências, que é o mais desafiador. Esse meu amigo, que é advogado em Goiás, ele fez o quê? Botou LGPD, completou o sistema de segurança, foi entender esse mundo depois que ele aconteceu, né? Porque é igual bater o carro, né? Tem que fazer um seguro antes. Então a gente tem 2 tipos de advogados, que vão continuar alienados. Sim. E não tem incentivos para isso. O segundo que vai pagar o preço e vai se arregimentar. E o terceiro que tem uma constante atualização, que é o cara que diz, opa, tem uma coisa nova aqui, esse troço está se falando no mundo, o que é isso? Só que essa atitude, o que ele vai chegar nesse mundo novo, né? É esse que é o nosso desafio muitas vezes. Começa por onde? Porque curso de LGPD tem de tudo quanto é lugar. Sim. Mas o cara não sabe qual é a diferença de internet e web. Então, assim, eu tenho que começar um letramento que, assim, internet é a estrutura física, web é a aplicação. Então, fazer uma diferença para ele. Aí ele vai dizer, então quer dizer que o meu Windows, o meu WhatsApp web é uma aplicação. Não. Então, assim, tu tem que mostrar para eles, às vezes, que o teu WhatsApp aqui lá não é, mas por que não é? Então, assim, essas coisas que são mais básicas, elas são tidas como implícitas e dadas, e essa geração que não é nativa da internet, que não surgiu, não consegue entender. Sim, tem que ter efetivamente esse letramento, né? E aí que é um papel da OAB, da magistratura, que é o mais difícil hoje, porque a pessoa tem que ser fundamentalmente humilde. Eu tenho que dizer, eu não sei. Quando os caras fazem uma troca de telefone, eles chamam um filho de 6 anos para fazer a troca de telefone, o filho de 7, que o filho vai lá e mexe, porque o guri sabe, o cara não sabe. Então, essa geração que está agora... Eu tenho 50, Igor. Então, essa geração que chegou é uma geração que tem, em geral, uma consolidação, tem o seu lugar no mercado, né? E que eu acho um fator interessante aí, fazendo um corte, né? Muitos advogados construíram sua advocacia no velho modelo analógico. E sempre deu certo. Só que em 2009, não tinha o smartphone. Hoje ninguém vive sem um. Então, assim, mudou o contexto. A advocacia dele vai morrer. Sim. Ele está caminhando para o precipício, mas ele está funcionando, porque os clientes dele ainda são mesmo, porque o advogado mais velho tem a confiança. Ele não faz esse giro para poder entender. Só que, ao mesmo tempo, ele tem a arrogância e o otimismo que tudo vai dar certo, porque sempre foi assim, com o vô dele que era advogado, com o pai dele, com a mãe dele, enfim, sempre foi assim. Eu só tenho que levar o barco, conduzir o barco como sempre foi feito. Não, o mundo alterou. Esse cara é o cara que está fadado a afundar o seu Titanic, porque ele não fez. E não adianta fazer uma adequação de LGPD fajuta, que tem um protocolo, vai receber um relatório desse com 200 mil recomendações e não tem uma cultura de dados, não tem um compliance de dados, porque sem isso,
Governança de dados. Fala governança de dados, ele acha que é poder público. Ou seja, então assim, uma governanta, tem que ser uma governanta? Não. Tem que contratar alguém? Contratar alguém. Ele acha que é custo. Porque ele não consegue perceber que nesse mundo, se ele não tem uma governança de dados, e governança é muito difícil, né, cara? Porque a gente fala assim, não é um vocabulário nativo do direito. Sim. Então ele acha que o escritóriozinho que é ele só, ele e o computador, porra, não vai dar nada. Não tem problema nenhum. Não, vai ter. Porque a tua vulnerabilidade, que é pior ainda, porque basta um erro teu que tu vai botar tudo a perder. Então, mas ele não tem 30 mil para gastar, 50 mil para gastar num projeto de ajustamento. Mas você pode criar, pelo menos, a cultura. Então, essa atitude, essa disposição de compreender o quão perto ele está do perigo é importante para que ele possa melhorar a vida dele e para que ele possa atender os clientes. E muitas das vezes eu vejo que não é nem uma questão de custo propriamente dito, né? É tu saber que existe essa possibilidade. Então, às vezes tu usa uma ferramenta, eu vejo isso muito acontecer em empresas, que a própria ferramenta oferece features de segurança, mas a empresa desconhece que aquilo existe. E isso vai impactar, pensando aqui na realidade do advogado, tanto no armazenamento de dados, por exemplo, dos clientes dele, mas até na prática diária, né? Daí eu vou referenciar aqui minha colinha de novo, que eu li também um artigo teu que fala da questão do print screen, né? Como que isso se dá na questão da materialidade, das provas, etc. Então esse letramento, ele funciona tanto para o próprio escritório, para ter essa governança de dados, segurança, etc. Tem também essa relação com os clientes dele, porque se o cliente falou dessa questão de confiança, se eu contrato um advogado, uma coisa que se pressupõe é que eu tenha confiança. Não só que ele vai atuar bem, mas que meus dados, muitas das vezes vão ser questões críticas, principalmente em processo criminal, por exemplo, um crime contra a dignidade sexual, que tem informações muito críticas, aquilo vai estar seguro. Então é uma questão de, quando a gente pensa na parte de proteção de dados, que vai acabar envolvendo todo mundo que está aí, né? Então esse letramento digital, por assim dizer, ele vai auxiliar o advogado, os clientes dele, e até mesmo a prática jurídica dele vai tornar ele, como tu disse, vai ter com que ele tenha um doping, né? Uma vantagem competitiva e um melhor entendimento na própria atuação dele. É bem isso, eu estou plenamente de acordo contigo. O nosso desafio é esse ato entre quem hoje toma o poder nos grandes escritórios, que não tem essa dimensão, em geral, né? Em contrapartida, você tem assim os outsiders, que vão, os outliers, que vão ali e já estão conseguindo fazer essa curva, né? Dobrando a curva de aprendizagem para poder ter um domínio e saber o que vai acontecer. Quer ver uma coisa simples? Quer azucrinar? É só disparar dado aí pedindo para mandar a informação com base na LGPD se tu tem dado meu coletado e tu queres apagar. Cara, se tu pega um encrenqueiro hoje no Brasil, assim, faz uma ONG para isso. Sim. E dispara para o poder público, dispara para não sei, cara, dá um inferno nesse mundo, vai dar um DNS aí sem fio. DNS, para quem não entende, é uma denegação de serviço pelo volume de dados, então, de requisições. Então, tu tens essa questão que hoje em dia a própria estrutura ela não teria condições de fazer uma coisa simples, que é um exercício de um direito, né? É engraçado que lá na Europa eles criaram até, quando surgiu a GDPR, um software que fazia justamente isso. Ele gerava uma requisição de direitos ali, o mais extensa possível, mandava às vezes para o teu concorrente, por exemplo, eu mando para o advogado lá outra parte, ele tem que responder tudo, se não responder eu já faço uma denúncia na NPD, e daí pronto, já tem a comprovação de que ele não cumpriu, que ele não conseguiu responder. É isso, então isso é o uso estratégico malicioso, né? Mas que está aí no mercado e que vai acontecer. Eu acho que eu tenho visto isso acontecer num regime mais de empresa, assim, né? Porque como você tem uma concorrência, dependendo do seu tamanho e das suas vulnerabilidades de desconformidade da LGPD, o que tem acontecido, assim, eu aumento os custos do outro, com requisições em massa, em que ele tem que contratar gente para fazer. Então, tu cria um embaraço, por assim, no teu concorrente, e não estou falando assim de grandes concorrentes, mas de coisa pequena, de um e outro, porque o sujeito recebe uma requisição daquela, não tem nem noção, né? Então, isso eu tenho visto também em sites, né? A pessoa diz, vou fazer um site, vou fazer eu não sei o quê. Cara, e não tem nenhuma noção do que tem que ter disponível para poder gerenciar dados. Aí ele faz um cadastro, faça um cadastro.
Aí foi como faz um opt-in. A pessoa não sabe o que é opt-in, então fica muito difícil ter uma vida interna e externa dessa maneira. Para terminar aqui nesse caminho. Então, o que dá pra, a pessoa vai dizer assim, pô, tá, eles falaram, mas não disseram o que tem que fazer. Não tem muito, assim, uma regra de ouro, depende para que você quer. Mas vamos lá. Minimamente, tem que ler LGPD, né? Tem gente que tá falando, mas nunca leu nunca parou. Então vamos fazer assim. Começa por isso, né? Começa pela emenda constitucional 115, que estabeleceu que a regulamentação da proteção de dados é isso. Aí você vai descobrir que existe um direito fundamental. Isso é uma coisa, o mais legal é entender o que é o princípio da autonomia informativa. Que é o que é? A autonomia informativa é que você é titular de seus dados. E aí tem o que é dado sensível, o que não é dado sensível, está lá na LGPD. Tem assim, tá no inciso 5 esclarecendo o que significa dado sensível. Então, assim, quando tu postar na internet, dizer que o Alexandre ou o Igor é isso, aquilo, outro, toma cuidado, porque aquilo ali não é só a tua liberdade de expressão. Se você expõe, e eu não sou uma figura pública, porque tem uma discussão sobre a proteção de figuras públicas ou não, mas quando você xinga alguém na internet, você não está só exercendo direito a sua opinião, né? Você tem todo um conteúdo disso, que eu até escrevi um outro artigo também sobre o risco de curtir e compartilhar comentários na internet. Porque, eu vi. Isso. Porque, cara, curtir, beleza, é um assentimento. Mas quando tu compartilha, tu embedou na tua fala isso. Enfim, para terminar, então, assim, nessa minha parte, ler a emenda constitucional 102, ler a LGPD. Não adianta assim, não ler, não vou ler, não vou entender. Leia pelo menos, anota. Vai lá, pega Marco Civil da Internet, tem que ler o Marco Civil da Internet. A legislação básica que vai te dar o mínimo suporte. Bom, daqui para onde é que eu vou? Depende das suas necessidades. Não necessariamente você precisa ser um advogado de LGPD, mas sem LGPD você não é um advogado responsável. Sim. Sem LGPD você é um irresponsável, independentemente do que você faça. Mesmo se você estiver aposentado, é irresponsável você não saber LGPD. E eu acho que muito do que quando a gente pensa em LGPD, e a gente falou lá no começo disso, é ser multidisciplinar, né? Tem essa questão legal, que tem que necessariamente saber como tu vai aplicar LGPD, tu não sabe o que os tribunais estão dizendo sobre isso, o que a própria lei está dizendo sobre isso, mas também tem essa segunda camada que acaba envolvendo um entendimento mais técnico, né? Então saber quando a gente está falando de cibersegurança, o que é a segurança da informação, quais são os princípios dela, o que ela está requisitando em termos de tu implementar, isso tanto para o próprio advogado até se o advogado quer vender, às vezes ele precisa de um parceiro também para operacionalizar essa parte mais técnica, mas ter esse conhecimento eu entendo que é requisito inapelável. Vamos lá, né, Igor? Tu fosse chamado para implementar um modelo de reconhecimento facial. Tu vai lá e diz assim, não tem governança de dados, não tem controle de dados, não tem nada. Aí tu vai dizer assim, não, mas eu só fui contratado para fazer o modelo. Não, tu não pode fazer. O teu compliance tem que dizer que tu não pode entregar um serviço que tu sabe que está em desconformidade. Sim. Que pode dar nada. Em geral, não dá nada. Mas tu sabe que tu vai deixar uma vulnerabilidade dali para o futuro, porque o teu serviço entregue foi um instrumento, um módulo de algo que estava em desconformidade. Claro que tu pode tomar outros mecanismos assim, de segurança no contrato, que tem que ter no futuro, que tu pode te reservar, mas a própria participação, a pessoa acha que não vai dar nada. Então, eu me lembro de imobiliária, né? Tu vai numa imobiliária, cara, a imobiliária pede teu tipo sanguíneo, né? Sim. Então, assim... Só pra dar oi. Pra dar oi, né? Então, assim, cara, então esse tipo de controle, né? As pessoas dizem assim, mas que coisa chata, né? Toda vez que a gente entra no site lá, deu ok, aquilo é opt-in. Sim. Aquilo é opt-in. Então eu falo assim, cara, é isso que tem que ter. Quer bater uma foto comigo? Tem que dar opt-in. Quer fazer qualquer uso? É opt-in. Até tem um aplicativo, quem quiser baixar lá, eu odeio opt-in, que aí faz direto, né? Faz automático. Sim. Tem ali, vai baixar um Chrome, uma extensão, que aí nunca mais vai ter aquilo. Não, mas legal. Acho que se pudesse deixar uma última mensagem aqui para o pessoal que acompanhou a gente até agora, principalmente advogados, uma dica final, acho que a gente falou bastante de conscientização, cultura, buscar informação, até se tu conseguisse deixar uma referência para o pessoal. Eu queria muito que
eu tivesse errado, né? Assim, que a gente pudesse continuar tudo como está. E aí eu acho que tem, assim, muito rapidamente, né? Eu sou um professor de processo penal, sempre gostei de direito penal. Achei que LGPD tinha vindo, entrou em vigor, putz, o regulamento europeu, a gente dava uma olhada lá, putz, coisa chata, né? Sim, quando o regulamento europeu entrou em vigor, bloquearam os sites americanos, porque os sites americanos estavam em desconformidade, então não podia entrar. Sim, vai dar um mundo, né, de problema para todos nós, né? E aí eu sempre achava que era uma coisa látera. Então, assim, a minha experiência, quando eu falo dessa minha angústia de muita gente que não conhece disso, é que as pessoas... Eu não tinha noção da LGPD. E aí, como é que foi o start? Eu fui ler a ADC 51 do Supremo, que é uma ação direta de constitucionalidade, em que o Supremo vai discutir a conformidade do EMILAT, que é o Tratado de Cooperação Internacional em Matéria Criminal com os Estados Unidos. E lá, a discussão foi só sobre a LGPD penal. Então, ali eu disse, poxa, mesmo não tendo, tem que ter proteção. Se tem isso. Depois veio a emenda constitucional 115, que vai estabelecer um direito fundamental. Opa! Cara, por incrível que pareça, hoje, às vezes, o cara é preso numa blitz e o policial bate uma foto no WhatsApp dele, manda pro outro WhatsApp do policial, ou manda num grupo de WhatsApp. Aquilo é violação à LGPD. Ele não pode fazer aquilo. Mas ninguém dá bola. O advogado, a pessoa pergunta, a vítima diz, não, o policial mostrou no WhatsApp. Onde é que está isso? Tem protocolo de atendimento interno? Tem algum regime? Não, mas não é ação. Não é. Não é que não... cadeia de custódia. Isso. Disso. Tem algum protocolo interno? Porque o celular era do privado ou era da polícia? Tem uma. Começa já aí. Se é da polícia, tem que ter protocolo, porque a lei é regime administrativo. Então, as oportunidades de impugnação são imensas. Por quê? Porque aquela desconformidade no órgão público que queria botar reconhecimento facial persevera na construção antiga dos bancos de dados e dessa ausência de entendimento, que a maioria não faz de má fé, porque ele não tem noção que não pode. Nem parou para pensar, né? Nem parou para pensar, aliás, isso é frescura de quem quer ganhar dinheiro porque tem uma tal de conformidade. Então, a primeira coisa é que isso chama-se em direito penal dolo eventual. O dolo eventual ou cegueira deliberada. Cegueira deliberada é aquele que sabe que existe LGPD, dá importância e finge que não existe. O dolo eventual é o sujeito que está arriscando cometer a infração, mas ele assume o risco de não dar nada. E até hoje não está dando nada. A NPD acabou de dar a primeira multa, a gente sabe disso. A Patrícia Peck aí tem vários trabalhos e os textos mostrando que a NPD vai muito, porque também é uma fonte de recursos. E gente em desconformidade é o que não falta. Tu imagina o seguinte, um governo que quer arrecadar e um mundo de gente que está em desconformidade... A receita perfeita. Receita perfeita. Então, a minha questão é que hoje em dia, se você tem um pouco de preocupação com a sua reputação, não precisa inventar roda, nem cair em 171. Veja quem tem tradição, respeitabilidade no mercado e faça primeiro uma consulta, veja do que se trata e faça conformidade. Porque aí tem uma questão interessante. Última questão. Os advogados têm começado a fazer LGPD. Olha só que legal isso. Eu tenho percebido, não são muitos, mas eles começam a fazer LGPD e aí quando o cliente vem contratar, ele é um chato. Ele é um chato. Porque ele não quer que o cara mande o documento para ele. Posso mandar para o WhatsApp? Não. Ele não quer. Deus me livre mandar pelo WhatsApp. Ele quer tudo certinho. Vai ter entrega, vai ter... Vou descartar. Conta aquela história inteirinha. Daí... Só que acontece. O cliente dele começa a perceber que aquele advogado é um cara que cuida dos dados dele. Não faz de qualquer jeito. E hoje em dia, cada vez mais, ele está precisando, porque hoje em dia tem alguns, dependendo do tamanho do teu escritório, tem empresas que não te contratam se tu não tiver conformidade. Sim. E o que acontece? Ele
começou na prática dele, impondo aos clientes, que acham às vezes chato, tem que fazer uma série de coisas, mas ele fez o quê? O cliente sabe que o advogado entende de LGPD e faz conformidade. Tem surgido vários advogados, cara, eu tenho advocacia social, mas eu tenho que agora dar suporte, eu tenho que fazer parceria com outros, porque meus clientes que sabem que eu ajo em conformidade, estão querendo que eu cuide da conformidade das empresas, do negócio, da família, enfim. Então surge um mercado em que você cuida de você e ainda abre um novo mercado em cascata. Casa de ferreiro não pode ser espeto de pau, né? Tem que começar dentro de casa isso. Mas eu acho que é isso. Obrigado, Alexandre, por todas essas informações, todas as suas experiências, e que eu acho que vai acrescentar bastante nesse nosso primeiro podcast. E obrigado a você que acompanhou até aqui. Espero que isso tenha acrescentado para vocês e até o próximo.